Então, professores, a gente se encontra hoje aqui para debater as questões, né, que levaram ao movimento de greve, né, que hoje já toma um corpo nacional, né. Tem várias escolas que já estão, né, declaradas e deflagraram já o movimento de greve, né. Então, mas a questão é saber quais são as razões que levaram a esse movimento tomar a forma que tem hoje, né. O que é que levou, né, a classe trabalhadora inserida nos IFETs do Brasil todo a chegarem à conclusão que a greve é uma situação adequada e apropriada para a situação onde a gente está, né? Então, gostaria de saber dos senhores, né, o professor Rodrigo e o professor Fabrício, né, quais são as razões, ao seu ver, né, que levaram a gente chegar a essa situação atual, né? Então, bem, André, no primeiro momento, o corte no orçamento do governo foi uma das primeiras medidas que o atual governo que a gente teve, de aproximadamente 50 milhões. E uma parte grande disso saiu da educação. Logo em seguida, como apoio a esse corte, veio o cancelamento dos concursos públicos. E isso impediu a contratação de novos servidores, tanto professores quanto técnicos administrativos, para atender a expansão dos institutos federais, que era uma bandeira da nossa presidente. Um dos primeiros atos dela foi querer construir, ou pelo menos dizer que ia construir, uma escola técnica a cada cidade com mais de 50 mil habitantes, e esse corte vem de encontro à necessidade que a gente tinha no momento de expansão. Existia um número grande de alunos que estavam entrando na rede e a gente não tinha mão de obra para atender esses alunos. Então esse é um ponto importante. O segundo ponto seria a volta da inflação. Nos últimos anos a inflação no Brasil tem voltado a números importantes, a números que a gente não deva deixar de lado. E isso tem atacado os nossos salários, o poder de compra dos servidores. Então a gente tem pedido ao governo que reponha, que é uma situação legal, está previsto em lei que haja uma reposição da inflação anualmente e não a cada 3, 4 anos, quando o governo decide negociar com a gente. Então, no âmbito das reivindicações salariais, basicamente a gente reivindica apenas a reposição da inflação dos últimos anos. Isso é o segundo ponto. A terceira é a estruturação da carreira docente e dos técnicos administrativos. Em 2008, o governo, para promover o aumento que se prometia aos docentes, sinalizou como uma nova carreira. Nós, professores, saímos, por exemplo, de professores de primeiro e segundo grau para professores de ensino básico, técnico e tecnológico. Uma nova carreira que não existia no país, e essa carreira precisa ser regulamentada no âmbito da carga horária docente, de qual é o percentual para pesquisa, para extensão, coisas do gênero, como é que isso vai influenciar a aposentadoria dos professores que estão nessa carreira. E na ocasião o governo apenas colocou a nova carreira como a única possibilidade dos servidores terem acesso ao aumento, que a tabela de aumento foi fracionada em 3 anos naquela ocasião. Então, basicamente, os pontos nacionais que levam a categoria a entrar em greve são esses. Aliado a isso, existe uma falta de negociação do Ministério do Planejamento. Então, era a sétima rodada de negociações entre a categoria, por meio do seu sindicato, que é o Sinasef, e o Ministério do Planejamento, e o Ministério do Planejamento não sinalizava de maneira alguma com nenhuma reposição salarial, enfim, com nenhuma possibilidade de reestruturação da carreira. E aí a categoria é obrigada a entrar em estado de mobilização, em estado de greve, para poder reivindicar os seus direitos. Esses são os aspectos nacionais do movimento que se deflagra aqui em Alagoas no dia 8. Existem aspectos locais, que são decorrências de alguns pontos que foram elencados aqui, sobretudo a falta de contratação de professores. Então, existe uma precarização da expansão dos institutos federais. Nos campos novos estão funcionando basicamente em prédios cedidos pelas prefeituras, só que a gente tem cursos técnicos que dependem de laboratório, e as
instalações cedidas pelas prefeituras não têm condições de abrigar cursos com essas características. Então, os novos campos têm sofrido muito com essa situação. E nos campos que já existiam, foi feita a criação de novos cursos, como os cursos de licenciatura, e a falta de contratação de professores tem feito com que esses cursos funcionem de forma precária, professores tendo que dar 4 disciplinas no mesmo ano para a mesma turma, e não é o ideal. Então a categoria busca melhores condições de trabalho para poder oferecer à sociedade, de maneira geral, uma melhor condição de serviço. Afinal de contas, a gente se formou para formar cidadãos críticos e responsáveis.